O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhe entregou seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me integraste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar de minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, seis que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que quando ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento que dei-o, até que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor julgará as nações com justiça. O Senhor julgará as nações com justiça. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai e ao Filho amor também, que é um só Deus em pessoas 3, agora e sempre e sem fim. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, os daqui presentes, aqueles que nos acompanham pela TV e pela Rádio Canção Nova, dileto diácono Rômulo, filho espiritual, povo santo de Deus. Como me fora pedido, eu sou o padre Flávio Roberto, sou o reitor do santuário Nossa Senhora Menina, aqui em Aracaju. Os da casa sabem que é o primeiro, mas os do mundo não. Nós estamos com o primeiro santuário dedicado à devoção de Nossa Senhora Menina, aqui no estado de Sergipe. E esse ano nós iniciamos o ano jubilar. No próximo ano nós estaremos completando 80 anos que a primeira imagem de Nossa Senhora Menina chegou em terras brasileiras, bem como também foi erigido um santuário a ela. O nosso santuário fica ali no bairro São José, em frente a um hospital particular que todos conhecem. Caros irmãos e irmãs, sendo assim, os que nos visitarem aqui em Aracaju, sejam muito bem-vindos. A casa da mãe é a casa de todos os filhos. Assim
com a devoção de Nossa Senhora Menina, possamos ver cumprir o que ela prometeu àquela que a teve como um sonho, que os pedidos que forem feitos a ela seriam concedidos pela sua intercessão. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta semana nós estamos escutando Jesus que fala sobre as parábolas do reino. Tivemos a alegria de ouvir o próprio Jesus nos dizer que aquele que encontra uma pérola preciosa em um campo é capaz de deixar tudo para comprar aquele campo e ficar com aquela pérola. Assim também é o reino dos céus. Quem encontra o verdadeiro valor que ele tem no seu coração e diante dos olhos, vende todos os amores do mundo para possuir apenas o único bem, aquele que verdadeiramente vale a pena, que é estar junto de Jesus Cristo. Nós escutamos também ainda nessa semana, Jesus nos recordar que o reino dos céus também deve ser comparado como aqueles que não devem agir como os fariseus e os mestres da lei, aqueles que se comportam com falsidade, ou seja, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. O Senhor nos chama a então estarmos bem atentos para que as nossas palavras e as nossas ações sejam coerentes à sua vontade. E a vontade do Senhor é aquilo que nós já escutamos do próprio Jesus, que conheças a verdade e pela verdade sejamos livres, livres para amar de tal modo que a nossa vida seja corroborativa com a vontade de Deus e não a dos homens. Também escutamos ainda essa semana o Senhor nos convidar a estarmos atentos e vigilantes, porque nós não sabemos qual o dia e nem a hora em que o Senhor vai chegar. O Senhor virá em um momento em que nós não esperamos. Se nós formos os seus amigos, nós teremos a grande graça de esperá-lo com alegria. E essa espera vai gerar no nosso coração uma alegria tão grande que nós vamos nos alegrar com a sua vinda e o esperaremos desde sempre no nosso coração esse encontro bendito. Mas, se porventura for o contrário, corremos um grande risco, o risco de sermos assaltados pela sua visita. Porque como um ladrão, ele virá e irá nos dar a sorte dos injustos, porque mesmo sendo misericordioso, não esqueçamos, Deus é justo, e a sua justiça haverá de alcançar a todos e a cada um, sem exceção. Assim sendo, no caminhar gradual desta semana, nós então escutamos o Evangelho de hoje, e hoje o Senhor nos fala sobre a parábola dos talentos. Essa que nós já tanto conhecemos e já ouvimos várias vezes. Por muitas vezes nós escutamos a palavra e muitas vezes ela entrou por um ouvido e saiu por outro, não passou e não ficou nos nossos corações. Por isso hoje, mais uma vez, o Senhor nos chama a estarmos atentos para que possamos lembrar de que nós somos chamados a viver a autenticidade da nossa fé, de modo que nós possamos garantir para nós, pela nossa ação na força do Espírito, a alegria daquele que é o patrão que acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Jesus nos fala que um patrão, antes de ir embora para o exterior, chamou os seus empregados e lhes distribuiu os talentos. Para um deu 5, para outro deu 3, para outro deu 1. A esses respectivos empregados, ele esperava, pela confiança que tinham nele, a graça de encontrar, quando voltasse, o seu dinheiro rendido. Se duplicado, não esperaria, mas ao menos rendido. Essa parábola, caros irmãos e irmãs, o Senhor nos chama a entender que na nossa vida, nós também somos dotados de talentos. Talentos esses que não devem ser esquecidos e nem enterrados por nós mesmos. Não obstante as nossas iniquidades,
Não obstante as nossas faltas, as nossas limitações, o Senhor nos encheu de talentos. Talentos esses que nós vamos descobrindo com o passar dos anos da nossa vida, e a cada descoberta, a cada dia, a cada novo de Deus em nós, nós podemos então aceitar estes talentos e colocá-lo para serviço da comunidade e dos irmãos, ou podemos sufocá-los. Padre, qual é a forma mais prática de compreender os talentos que Deus vai me dando? É muito simples, meus irmãos. É só olhar aquilo que Deus nos concede como graça da sua presença. E essa presença nos é dada nos sacramentos e sacramentais da vida da igreja que nós vamos recebendo. Porque, caros irmãos e irmãs, todos nós recebemos de Deus o talento maior, que é o dom da vida. Nós fomos chamados a viver neste mundo, não para enterrarmos-nos neste mundo, mas para nos tornar aqui, enquanto peregrino nas estradas desta vida, nos tornarmos amigos de Deus. E é essa amizade, é essa intimidade com Deus que vai nos colocando diante da sua presença redentora, de modo que nós vamos reconhecendo a sua misericórdia que nos alcança e que nos tangencionam para junto dele, onde está Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, no evangelho que acabamos de ouvir, o Senhor nos convida então a lembrarmos de tudo o quanto ele realiza e confia em nós e para nós. Realiza pelos sacramentos, de modo que o ápice de todos eles é a Eucaristia, presença real do próprio Cristo para nós, no seu corpo, sangue, alma e divindade. Mas quando nós somos batizados, o primeiro de todos os sacramentos, nós recebemos de Deus, agora, depois de dotados pelo dom da vida, peregrina nas estradas deste mundo, da vida humana, nós recebemos o dom de ganharmos a vida de Deus. Deus mesmo, pelo nosso batismo, veio morar em nós. Por isso, a nossa mãe católica nos recorda que nós somos templos vivos do Espírito Santo. E porque assim o somos, nós somos chamados a guardar com dignidade esse templo bendito que nós nos tornamos a partir da porta aberta que a igreja nos abre para chegarmos no céu onde está Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a, recebendo os sacramentos a partir do batismo, a sermos por Ele confirmados como cristãos no sacramento da crisma, a sermos por Ele alimentados no sacramento da Eucaristia, a sermos por Ele curados no corpo quando recebemos o sacramento da unção, e por Ele curados na alma quando pedimos perdão no sacramento da reconciliação. O Senhor nos une àqueles a quem tem a vocação do eterno amor conjugal, unindo-os nubentes. O esposo e a esposa tornam de duas uma só vida. Ali reflexo nos filhos, e de duas histórias uma única pela bênção de Deus recebida. Caros irmãos e irmãs, o Senhor nos dota de tamanho talento quando Ele nos chama a nós, homens, a sermos teus sacerdotes. Homens, como diz o livro dos Hebreus, lá tirado do meio dos homens, consagrado a Deus e devolvido aos homens, não para tratar das coisas dos homens, mas para tratar para os homens das coisas de Deus. Por isso, o sacerdote é aquele que age in persona Christi. Tem talento maior do que esses todos que nós já recebemos, e aqueles que nós buscamos cada vez mais no serviço comunitário, também entregar a Deus. Pois bem, o Senhor lhe dotou de talentos, e todos esses talentos, o Senhor espera que tu sejas coerente e capaz de fazer com que estes talentos não se apaguem, não morram, não minguem, mas que possa, pela graça do Espírito Santo, sempre e cada vez mais,
crescer e aparecer, não você, mas o próprio Deus, que, como dizia João Batista, que ele cresça em nós e nós sempre vamos diminuindo. São Paulo, na liturgia de hoje, na primeira leitura, quando ele escreve aos Coríntios, ele nos recorda que somos chamados e exortados a fazermos cumprir a graça de Deus que está em nós. Que graça é essa? É a ação do Espírito Santo. O Espírito de Deus, movendo-se em nós, vai nos dando a graça de estarmos cada vez mais maturados na nossa fé e na nossa amizade com Deus. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, os daqui e aqueles que nos acompanham, é necessário recordar que o Espírito Santo se movendo em nós, todas as vezes que nós lhe somos dóceis, Ele é quem vai nos dando a verdade do Pai. E essa verdade vai nos libertando das mentiras, das falsidades e dos amores desta vida. Por isso que o Espírito Santo sempre mova a nossa vida, sempre ajude-nos a compreender melhor a vontade de Deus, dando-nos o discernimento para pensarmos como o Senhor e proferirmos palavras como agradam a Deus, e que as nossas ações sejam cada vez mais segundo o seu e não o nosso querer. Caros irmãos e irmãs, na liturgia de hoje, nós somos chamados a olharmos o exemplo de Santo Agostinho, para que a gente não pense que o nosso talento, a nossa vida é inferior à de todos os santos, ou que nós não somos merecedores da graça de sermos santos, como os santos que já alcançaram a dignidade dos altares. Hoje, nossa Mãe Católica nos chama a olhar a vida deste homem, que por 32 anos viveu como pagão, e enquanto estava no paganismo, perdeu-se porque estava longe da graça. Ontem celebrávamos a sua mãe, Santa Mônica, aquela que é o motivo intercessor da sua conversão, e disso nós não temos dúvidas, porque ela incansavelmente rezou anos a fios para que o seu filho se convertesse. Mas não nos esqueçamos, fora ela, Santa Mônica, que, não tendo batizado o seu filho ainda menino, porque antigamente, na época de Santo Agostinho, para se obter o perdão dos pecados, como conta a história, era preciso anos de penitência. Então muitos daquela época não se batizavam, gastavam as carnes para o mundo e deixavam os ossos de pecado para quando na hora da morte pedir o batismo e ser lavado de todas as suas iniquidades. Por isso, Santa Mônica deixou o seu filho Agostinho sem o batismo ainda quando criança. Mas o que Deus escreve, o homem pode querer fugir, mas a história de Deus nunca será descrita pela vontade do homem, porque o que é de Deus, em Deus permanece. Agostinho, caros irmãos e irmãs, por anos a fios andou longe da graça de Deus, porque nem batizado era. Procurou a ideologia maniqueísta, procurou os pensamentos filosóficos, e naqueles pensamentos devaneou-se em pensamentos do hiperiurânio, buscando a resposta além da realidade. Porém, foi graças à intercessão e às lágrimas de Santa Mônica, que por anos a fios chorou nas suas orações e pedia a Deus que convertesse o seu filho, para que assim pudesse encontrar a verdadeira felicidade. Felicidade e verdade essa que ele passou minguando, pulando aqui, ali e acolá de pensamento e de filosofia, atrás da verdadeira felicidade e da verdadeira verdade. É até redundante, mas ele encontrou essa verdade quando escutou Santo Ambrósio em um dos seus eloquentes testemunhos e em uma das suas maravilhosas homilias proferidas na sua catedral. Ambrósio, enquanto ensinava aos que lhe foram confiados, pela graça do Espírito Santo, tocou o coração de Agostinho, e aquele menino
que andava errado e errante, encontrou a alegria da verdadeira felicidade. E aí, Agostinho começou então de andar troncho nos caminhos da vida, a andar no caminho real, verdadeiro e feliz, que não é uma estrada qualquer, não é um pensamento ou uma ideia filosófica ou ateia, mas é uma pessoa. Agostinho encontrou-se com a verdade, e essa verdade é Cristo. Cristo que é caminho, que é verdade e que nos garante a vida. Agostinho, tendo encontrado com o Senhor, jamais se desligou, jamais se afastou e jamais sonhou em andar distante dele. Por isso, Santo Agostinho, na sua célebre escritura, quando fala sobre as confissões, e aqui quero recordar a vocês que nos acompanham e a todos aqui presentes, que ler as confissões de Santo Agostinho não é esperar naqueles escritos eloquentes e muitas vezes alongados dos pensamentos, não é querer encontrar lá as confissões de um pecador que aos pés do confessor pede perdão a Deus. Mas ali, nas confissões de Agostinho, nós precisamos, nas entrelinhas de cada leitura feita, de cada página, precisamos encontrar a alegria que Santo Agostinho tinha em louvar a Deus e reconhecer os seus pecados e a sua grande misericórdia. Porque nas confissões de Agostinho, ele nos convida então a um confíteo. Confíteo, na sua radicalidade da palavra, significa reconhecer. Reconhecer duas coisas. A primeira, a infinita misericórdia de Deus, e depois reconhecer a grandeza das nossas misérias. E quando Agostinho descobriu tamanha realidade, ele não quis outra coisa senão aprofundar cada vez mais a sua vida, o seu olhar, a sua história nessa verdade. Verdade do reconhecimento. Reconhecer que não era santo, porque as suas ações eram distantes da vontade de Deus. Mas também reconhecer que quanto mais ele encontrava-se nas suas misérias, muito mais ele devaneava, aprofundando-se ainda mais no mar da misericórdia, dos abismos do amor de Deus por ele. Caros irmãos e irmãs, os de casa e os daqui, Santo Agostinho, nas confissões, nos convida a estarmos atentos a duas coisas. A primeira, que precisamos reconhecer que de fato nós somos pecadores. Precisamos bater no nosso peito, como no confíteo da missa nós dizemos: minha culpa, minha máxima culpa. Não somos perfeitos, porque um dia, por causa do pecado de Adão indescritível, lá no princípio de tudo, nós também trazemos no nosso coração a queloide do pecado original. E por isso, mesmo batizados, trazendo conosco nesse vaso que é o nosso corpo de argila, a graça de sermos filhos de Deus e ter a vida mesma de Deus, que é o seu Espírito habitando em nós, nós trazemos essa queloide, essa cicatriz dentro do nosso coração. E por isso, como nos recorda os padres da igreja, somos capazes de viver a concupiscência. E como nos lembra São Paulo, muitas vezes, aqui, ali ou acolá nas estradas das nossas vidas, nós erramos, porque somos propensos a fazer mais o mal que não queremos, e por vezes nos afastamos do bem que nós buscamos. Caríssimos irmãos e irmãs, Santo Agostinho nos convida a, com ele, na leitura das confissões, recordar que nós, de fato, somos miseráveis. Mas mesmo miseráveis, o Senhor nos ama. E olha, que o Senhor não nos ama porque nós somos miseráveis e porque Ele nos deixa distante de si. Mas o Senhor nos ama porque Ele nos quer mesmo diante das nossas misérias, das nossas iniquidades e dos nossos pecados.
Queridos irmãos e irmãs, eu não sei qual é a miséria da sua vida. Eu não sei qual é a miséria de pecado que você se encontra hoje. Eu não sei como está a história da sua casa, da sua família. Eu não sei como encontra-se hoje a estrada da sua vida. Se é cheia de pedras de pecado ou se está límpida e cheia da vontade de Deus. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus nos amou tanto, tanto Ele nos amou, que entregou seu único e próprio Filho, aquele que veio para, encarnado na nossa humanidade, gerar para nós, pela nossa morte, morrendo na cruz, a vida de Deus. Olhar para a cruz redentora do Senhor é entender que o nosso nada foi alcançado pelo tudo misericordioso de Deus. Olhar para a cruz, caros irmãos e irmãs, é entender que as nossas misérias foram alcançadas pela misericórdia do Senhor. Caríssimos, Santo Agostinho, no livro das Confissões, nos convida a, como ele fez, não ficar na superficialidade da nossa história, mas querer cada vez mais entrar em nós mesmos. Porque Santo Agostinho não quer, nesse livro, o célebre das suas escrituras, falar para nós da sua confissão particular e auricular aos pés do sacerdote. Mas ele quer nos lembrar que nós precisamos lembrar que é necessário reconhecer as nossas misérias e reconhecer o que Deus é digno do nosso louvor. Ele começa essas escrituras lembrando-nos que o mísero homem, criatura mísera do universo, deseja louvar e bendizer a Deus, porque nós temos saudades de Deus e o nosso coração anda irrequieto até descansar em Deus. No início do livro de Santo Agostinho, ele nos convida então a louvar e bendizer a Deus, que na sua infinita bondade vem a nós sem mérito nenhum da nossa parte. Mas também Santo Agostinho nos convida a lembrar de que, olhando esse abismo profundo do amor de Deus por nós, que não obstante as nossas misérias, o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós, e conosco caminhou, e para nós nos ensinou o caminho do céu, e por nós se entregou na cruz, e para nossa salvação desceu ao inferno e nos livrou da morte, vencendo assim a morte na nossa carne, para nos garantir a vida de Deus, vida plena e vida eterna. Santo Agostinho nos convida então, caros irmãos e irmãs, a também nós olharmos para os nossos pecados. São tantos, não é verdade? Quantos pecados, meus irmãos, a gente não já cometeu nessa vida? Quantas faltas nós já cometemos? Quantos espinhos nós já cravamos no coração e na testa do Senhor? Quantos espinhos de pecado, de maquerências, quanta coisa de ruim o nosso coração já realizou, quando nós, na nossa humana condição, esquecemos que somos filhos de Deus e com iniquidade pecamos e nos afastamos do Senhor. Mas hoje, na festa de Santo Agostinho, quero dizer para você, quero dizer para todos e para cada um, o Senhor é misericordioso. Por isso Santo Agostinho nos lembra que tarde, ele, depois de uma vida toda, tendo vivido longe do Senhor, tarde ele amou a beleza tão rara, tão bela e tão infinita. Procurava ele, Agostinho, essa beleza, essa verdade, essa infinitude, longe dos altares, mas o encontrou quando mergulhou em si mesmo e no altar do seu coração encontrou a beleza mais bela e preciosa que os seus olhos podiam ver. Encontrou ele o tesouro mais precioso que ele poderia comprar. Encontrou ele a felicidade plena, porque Agostinho encontrou aquele que era a razão da sua busca, mas que ele estava procurando em lugares opostos à sua presença. Por isso, caros irmãos e irmãs, como fizera Santo Agostinho,
Peçamos ao Senhor hoje também nós, que também possamos mergulhar em nós mesmos. Mas eu te peço, meu irmão, minha irmã, não queira fazer esse mergulho apenas com o olhar humano, porque se você assim o fizer, correrá o risco de se encontrar na sua mais profunda miséria. E aí, o encardido que é sujo pode querer te aprisionar ali, nas misérias da sua vida e da sua história. E assim, sem a graça do Espírito, poderás então, aprisionado nessas misérias, ficar aprisionado também na doença do século, que é a depressão. Nós não somos bons, mas o Senhor nos dota de bondade. Nós não somos perfeitos, mas o perfeito amor vem nos amar. Nós não somos santos, mas o santo de Deus nos convida a ser santo como Ele é santo, como o Pai do céu é santo, e como a vida do céu que nós recebemos, que habita em nós, nos convida também a, configurados nele, fazermos do mesmo modo, termos uma vida santa como a dele. Assim sendo, caríssimos irmãos e irmãs, vamos mergulhar hoje nessa Eucaristia, dentro do nosso coração, para olharmos as nossas iniquidades. Padre, mas são tantos pecados, são tantas iniquidades. É bem verdade, mas se lembre, São Paulo nos recorda que onde grande foram os vossos pecados, superabundou a graça de Deus. Que Santo Agostinho interceda por nós hoje, para que nós possamos assim, com alegria, sabermos compreender que mesmo dotados de iniquidades, nós fomos amados pelo amor eterno. E o amor aqui, quando eu falo, é amor com A maiúsculo, porque não é um sentimento, é uma pessoa, é Cristo. Nós somos amados por aquele que quis dar a sua vida em resgate da nossa. Porque, caríssimos irmãos e irmãs, você, mesmo diante das suas iniquidades, faça como Santo Agostinho, mergulhe, reconheça, chore os seus pecados diante do sacerdote, peça perdão a Deus das suas iniquidades e recomece a sua vida, dando um novo sentido à vida, porque quando nós nos confessamos, o padre também se confessa, quando nós nos confessamos, o sacerdote, em persona Christi e em nome da igreja, absorvendo os nossos pecados, ele nos diz: vá em paz e não peques mais. O que realizastes até hoje, todos os seus pecados estão perdoados, mas doravante que a sua vida seja uma vida repleta do amor e da graça de Deus. Por isso, caros irmãos e irmãs, não amemos com amores humanos, mas busquemos amar com o amor com que nós fomos amados. Mesmo quando nós dizemos que amamos alguém, quando esse alguém que é objeto do nosso amor faz algo contrário e que nos ofende, nós ficamos tristes e nos afastamos da pessoa. Mas eu te convido hoje, você aqui do Rincão da Canção Nova de Aracaju, você da sua casa, daqui do Brasil, que nos acompanha do Oiapoque ao Chuí, você de todo o mundo que nos vê hoje, que você possa, neste dia e a partir de hoje, entender uma coisa: você não foi amado por qualquer amor. Você é amado mesmo diante das suas iniquidades, dos seus pecados, por um amor encarnado. Olhe para a cruz, porque foi por ti, porque Ele te ama, Ele se fez homem e habitou entre nós. E como homem, nos deu a graça do céu, que é o nosso lugar. E este céu, pela sua cruz, nos ajuda a compreender que mesmo sofrendo hoje, nós queremos continuar te seguindo. E como dizia Agostinho, é duro te seguir, Senhor, porque mesmo contigo nós sofremos, mas é mais duro ainda te abandonar. Ajuda-nos, Senhor, a, compreendendo as nossas misérias, termos a graça de entender que tudo passa pela cruz, mas passando da cruz, nós chegamos à graça da ressurreição. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender sempre e cada vez mais os seus desígnios de amor, e possamos compreender aquilo que a letra de uma música cristã católica, que não me vem agora o nome do autor, mas
Como pode ser, meu Deus? Como pode ser um Deus tão grande? Do Valmir Alencar, me sopraram aqui nos ouvidos, obrigado. Como pode ser esse amor tão grande, que não olha a nossa humana condição, mas por amor, só por amor, vem até nós, vem no batismo, vem nos demais sacramentos, e vem também no sacramento da Eucaristia. Que nessa Santa Comunhão, você daqui, você que nos acompanha, que espiritualmente vai comungar também nessa Santa Missa, peça ao Senhor a graça de compreender que mesmo sendo nada, como somos, o Senhor nos ama, e Ele nos ama, porque Ele, como na cruz, fizera há mais de 2000 anos, só por você, Ele faria tudo de novo. Que o Senhor nos ajude, que Santo Agostinho interceda por nós, e que possamos, confessando os nossos pecados e reconhecendo a grandeza de Deus, que esse amor, que fomos amados na cruz, se torne verdade e realidade no nosso modo de pensar, no nosso modo de falar e no nosso modo de viver. Que assim, Senhor, amados por Ti, possamos, como Santo Agostinho, dizer que Tu és a nossa beleza tão rara, tão bela e tão infinita. Que nós, Senhor, hoje que Te escutamos nessa tarde, possamos compreender que mesmo pecador, o Senhor me ama, e esse amor é maior do que as minhas misérias. E reconhecendo tudo isso, que hoje Te louvemos, e agora e por todo sempre, rendamos o louvor a Ti, Deus, Pai, bendito Criador, a Ti, Deus bendito, Filho Redentor, e a Ti, Espírito Santo redimido, que nos santifica e nos leva para o Pai, agora e sempre. Rendamos o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.